E a única coisa que gosto corporalmente de mim mesmo é o corpo a minha voz. Então, queria ver se é possível eu falar sem microfone. Percebe bem? Nenhum da última fila também percebe. É bom porque se logo não for suficientemente forte, me pode lembrar. Né? Porque já então existe um contato de presença direta. Eu acho muito melhor que eu falar com o microfone. E também muito agradecido de tantas pessoas terem chegado aqui. Que acabo de dar uma aula para doutorandos na Universidade Clássica de Lisboa sobre Balzac. Eram 33 horas de ensino em 2 semanas. Então foi muito reduzido, de 6 doutorandos em Lisboa, fantástico. Falar com aquela plateia tão cheia. Vamos ver se não vão ficar decepcionados, porque é muito difícil de sair agora. Porque se a conferência for ruim, vocês estão quase obrigados de permanecer lá. Agora, eu queria sublinhar que o título da palestra, onde estão as melhores universidades hoje e por quê, onde não tem uma referência estritamente espacial. Realmente, o tema da palestra vai ser uma reflexão, como falou o Alexandre, sobre o status, a situação das ciências humanas nas universidades de hoje. Uma reflexão sobre isto e onde se refere realmente no sentido de sob que condições as ciências humanas podem funcionar bem hoje. E só para antecipar alguma coisa, eu não vou falar muito de supressões. Nas ciências humanas se fala, se a gente tiver mais dinheiro, as ciências humanas seriam muito melhor. Eu acho que isso é verdade até um certo ponto. Se os nossos salários seriam melhores, a gente trabalharia muito melhor. Mas na verdade, a pesquisa nossa, o trabalho nosso, não depende tanto, acho, das subvenções. Eu acho que são outras coisas que eu vou discutir. Mas para já entrar diretamente na matéria, a palestra vai ter 5 partes. Na primeira parte, vou dar uma descrição breve da situação das ciências humanas, das ciências sociais, da minha universidade, que é Stanford University. Muito boa universidade, muito orgulhoso de fazer parte de Stanford. Não sei se vocês sabem que o Vale de Silício está lá onde está, porque toda a tecnologia eletrônica saiu de Stanford. O primeiro chip foi construído por 2 doutorandos, Hewlett Packard, hoje em dia HP. São os primeiros grandes doutorandos de Stanford, quando eles produziam o primeiro chip. Essa não dá atestar o prédio, se inventou, tem uma placa lá, o primeiro chip. Então, aquela universidade, por que vou falar de Stanford? Em primeiro lugar, porque conheço o Stanford muito bem. Em segundo lugar, porque acho uma universidade de um tipo que tem uma certa promessa para o futuro. Vou falar sobre isso mais tarde. Então é uma descrição. Você pode perguntar por que falar tanto da sua própria universidade, porque acho uma universidade com um potencial interessante, um potencial que eu posso imaginar se poderia desenvolver aqui. Seriam todos bem, apesar do meu portunhol e apesar de falar sem microfone, eu já não vou perguntar. Eu vou chegar na primeira parte à possibilidade de um mundo sem ciências humanas. Os professores de ciências humanas sempre falam que a humanidade não poderia existir sem ciências humanas. Eu, ao contrário, acho que sobreviveria sem dificuldade. Então, o importante para as ciências humanas é pensar a possibilidade de ter atingido o final de uma história, o qual me vai levar na segunda parte a uma reflexão, uma breve história das ciências humanas, uma breve história das ciências literárias, da crítica literária. Por quê? Porque eu quero reconstruir qual foi a razão, a função que a crítica literária e as ciências humanas tinham antigamente, no século XIX, para nós perguntar se esta função existe ainda hoje em dia. Eu acho que já não existe. Então, faz um problema.
para as ciências humanas. Na terceira parte, vou dar uma descrição mais ou menos global sobre a função da universidade mundialmente hoje. O que está fazendo a universidade? Então, para discutir o lugar possível da universidade, das ciências humanas na universidade de hoje. Uma universidade completamente diferente da universidade do primeiro século XIX, quando era o momento da invenção das ciências humanas. Então, vamos discutir qual poderia ser hoje a função das ciências humanas. Isso me vai levar na quarta parte uma discussão quase filosófica de o que poderia fazer as ciências humanas hoje. E a resposta vai ser: a praxis das ciências humanas hoje em dia poderia ser pensamento com risco. Wishful thinking, você fala aqui. Então, vou explicar o que é isso do wishful thinking. Eu vou acabar com uma descrição que eu acho importante para o futuro das ciências. Eu acho as ciências humanas uma profissão onde quase todo mundo que se doutora vai acabar sendo professor de ciências humanas. Por quê? Porque não tem muita outra coisa para fazer. Se você é doutor de ciência literária, doutor de filosofia, que vai fazer se não ser professor de filosofia. Então, nesse sentido, a minha última pergunta é: qual seria uma boa formação dos nossos futuros colegas? Uma última consideração, uma última reflexão sobre o futuro das ciências. Então, já tem, como falam os meus alunos, como metáfora de cultura, o menu. Este é o menu da palestra, tem apenas 5 páginas. E, de novo, eu desculpo por vocês não terem a possibilidade de sair, mas vou tentar de falar. Eu estou falando de notas, de notinhas, então eu tenho a vantagem que eu posso fazer a dinâmica das suas caras. Se vejo que vocês ficam já, que acham muito chato, eu vou falar mais rapidamente, vou salvar coisas, vou acabar indo. Se tem uma impressão das suas caras que estão seguindo com paixão, eu vou falar mais, a palestra vai ficar mais estendida. Mas seja breve ou seja estendida, a responsabilidade sempre com vocês. A responsabilidade não vai ser minha. E eu também sublinhar que várias vezes vou falar da crítica literária, em vez de ciências humanas, porque acho que eu sou professor de literatura, conheço melhor a história da crítica literária no contexto das ciências humanas. Mas quando falo assim, sempre falo paradigmaticamente para as ciências humanas. Quando falo da crítica literária, sempre falo com a implicação que a crítica literária é um paradigma, um exemplo para as ciências humanas. Bom, primeiro de Stanford. Para compreender a situação das ciências humanas na Universidade Americana, é muito importante fazer uma primeira distinção. Os dois níveis da universidade, que correspondem mais ou menos aos níveis brasileiros, de graduação e pós-graduação, sempre levam a confusão. O que se chama graduação na Universidade Brasileira é college, na Universidade Americana. College, basicamente, não é o estudo de uma matéria. O college é um estudo general. O college é uma educação muito general, onde nos 2 últimos de 4 anos se vai escolhendo uma área de ênfase. Mas se você está fazendo college, a graduação, qualquer universidade americana, sempre é um estudo general. Quer dizer que você tem que fazer matemática, você tem que fazer filosofia, você tem que fazer ciências naturais, etc. Nesse sentido é bem diferente. O que a gente chama graduate studies, numa universidade americana, são tanto estudos de doutoramento nas ciências humanas, como estudos profissionais. Por exemplo, as escolas de lei e jurisprudência sempre são graduate studies. Você não acaba necessariamente com um doutoramento em jurisprudência, mas acaba já uma competência profissional. Quando, importante compreender, a graduação, undergraduate studies, não se compreende com uma formação profissional. Basicamente, não tem que ver. Você só começa a fazer a educação profissional para uma profissão
no segundo nível, fica claro isso. Então, college, os primeiros 4 anos, o que a gente fala undergraduate studies, é um estudo general que inclui muitas coisas, inclusive ciências humanas. E tradicionalmente, desde os anos 20, a primeira universidade americana que fazia isso era a Universidade de Chicago. Isso incluía, no primeiro ano do college, no primeiro ano da graduação, um curso muito forte, normalmente 4 horas cada semana de ciências humanas. Tradicionalmente era um curso sobre que se considerava os 20 textos mais importantes da literatura mundial. Isso foi a ideia dos anos 20, uma ideia que hoje em dia parece completamente louca. Como se pode dizer os 20 textos mais importantes? Inclui a Bíblia, mas se você é budista ou se você é agnóstico, então, porque vai fazer a Bíblia? Inclui o Carlos Marx ou não? Inclui Machado de Assis ou não? Então, hoje em dia parece impossível, mas este curso central, este curso básico para undergraduate studies, para college, tinha continuado transformado durante muitos anos. Stanford, 2 anos atrás, foi a primeira universidade importante dos Estados Unidos que abandonou aquele curso. Stanford hoje em dia já não tem na graduação de college a obrigação básica de fazer um curso intenso de ciências humanas. Isto foi substituído por um curso que se chama Thinking Matters. É importante pensar, mas Thinking Matters está construído de cada departamento. O departamento de computação, de computer science, está fazendo o seu curso de Thinking Matters. O departamento de engenharia, o departamento da escola de direito, todos fazem os seus Thinking Matters. Então, a antiga centralidade das ciências humanas em Stanford hoje em dia não existe. Vou dizer que a primeira coisa que estou mencionando é uma coisa muito negativa para as ciências humanas em Stanford. Ao mesmo tempo, e isso parece ser contraditório, o primeiro ranking, sabe tudo com ranking? O primeiro ranking que jamais se fez exclusivamente sobre ciências humanas, o World Ranking, que foi publicado 2 anos atrás na New York Times, o diário americano mais importante. Stanford, surpreendentemente, porque eu dou aula lá, acabou primeiro. A universidade que acabou primeiro no ranking mundial de ciências humanas, a mesma universidade que abandonou as ciências humanas no conteúdo de graduação. Terceiro ponto, eu não sei do Brasil, mas se fala muito nos Estados Unidos que mundialmente o número de alunos que pegam aulas de ciências humanas está decrescendo, está diminuindo. Dramaticamente nos Estados Unidos, não só em Stanford. Eles pegam aulas de literatura, de filosofia, mas há poucos alunos, cada vez menos alunos, que vão escolhendo ciências humanas, filosofia, literatura, história, como ênfase do terceiro e de 4 anos. Então, de novo, uma notícia bastante negativa. A quarta notícia é uma percepção subjetiva. Eu acho que, apesar do número de alunos que escolhem as ciências humanas como matéria de ênfase sendo muito menor, aqueles que pegam aulas, e a Fernanda poderia confirmar, muito jovens, são absolutamente fantásticos. Eles vão acabar fazendo computer science, ciências naturais, medicina, qualquer coisa, e só lateralmente eles pegam um curso de ciências humanas. Mas basicamente a inteligência, o talento e até a motivação é absolutamente fantástica. Parece ser contraditório. Eu acho que os alunos, os poucos alunos, graduação que hoje em dia exigem de fazer ciências humanas são melhores que nunca. Eu acho que são absolutamente fantásticos, que têm nível de doutorando, sabem menos, mas nível de inteligência, mas são muito menos. E finalmente, quer dizer que há aqui um número de pessoas que vão aplicando para uma bolsa de doutoramento. Você vai fazendo doutoramento em ciências humanas em Stanford, sempre vai com bolsa. Uma bolsa que tem valor para 5
você não paga tuition, sabe, nos Estados Unidos você paga tuition, um dinheiro anual muito caro. Normalmente o tuition de cada ano são entre 60 e 70 mil dólares. Quando você tem uma bolsa para ciências humanas, não paga tuition e recebe cada mês 2.500 dólares. Hoje me vê bem, é quase um salário. Então, uma bolsa tuition para 5 anos, e apesar disso, hoje em dia o número de aplicações para bolsas de doutoramento nas ciências humanas está baixando, está decrescendo. A gente tem menos aplicantes hoje que não tinha 10 anos atrás, 15 anos atrás. E basicamente eu acho que a qualidade dos doutorandos continua sendo boa, mas não é o mesmo envolvimento que vemos nos undergraduates, mais jovens. Eu acho que talvez são igualmente bons que antigamente, mas claramente não em nível que vai melhorando. Então já acabei ao final de aquela descrição. Veja uma situação bem complicada. Tem coisas positivas, tem coisas negativas. Para já mencionar duas coisas positivas. A universidade acaba de inaugurar uma sala de concertos. Uma sala de concertos para concertos públicos foi inaugurada com o concerto da Filarmônica de Berlim. Se fala que é a melhor orquestra do mundo de música clássica, mas também para os alunos que estão fazendo música, para eles praticar lá. E o custo de aquele prédio por perto de $1 bilhão. A universidade fez aquele investimento nas ciências humanas, inacreditável. Ao mesmo tempo, apesar do número reduzido de alunos que fazem ciências humanas, a gente inaugurou novas cadeiras, novas matérias. Por primeira vez na sua história, Stanford tem hoje em dia Brazilian Studies. Tem um departamento de estudos brasileiros, mas tem também agora uma cadeira para literatura arábica medieval, uma cadeira para a poesia iraniana medieval, completamente fantástico, numa situação onde o interesse popular vai decrescer. Agora, a situação é conflitiva, não muda nada. Mas eu acho importante dar lugar a pensar que talvez as ciências humanas, hoje em dia, como já falei, estão começando a atingir o seu final. Ciências humanas são um grupo de disciplinas que se articulou por primeira vez como grupo de disciplinas nos anos 90 do século XIX, cujas primeiras disciplinas se fundaram no início do século XIX. Quer dizer que uma instituição que tem um início, um começo histórico, e por isso deve ser possível se imaginar que talvez ia atingir o seu final. Talvez seria bom, seria certo, não continuar a formar professores, doutorandos para um futuro que não vai existir. E eu acho importante vocês deixar se permitir de pensar nisso. Normalmente nas ciências humanas é quase proibido de pensar nessa possibilidade, mas eu acho que financeiramente, pensa na crise financeira do Brasil nesse momento. Pensa naquela notícia que falou o professor Alessandro, Bolsa Sandwich já não existe. Então, são notícias que dão lugar para pensar na possibilidade das ciências humanas terem atingido o seu fim. Então, segunda parte, vocês seguem bem? Eu não sei muito bem se acham chato ou estão com paixão. Estou falando do ritmo normal, nem devagar, nem muito rápido. Então, segunda parte, qual foi a razão para as primeiras disciplinas de ciências humanas na universidade? Claro que existia uma reflexão sobre a filosofia, sobre a literatura desde a cultura grega antiga, mas a primeira cadeira oficialmente de ciências humanas na universidade que se fundou foi a cadeira de literatura alemã da Universidade de Friburgo. Não Friburgo, de Marburg, perto de Frankfurt, Universidade Clássica, pequena, em 1817. Por quê? Porque se funda ciência literária, porque se funda estudos literários como uma coisa da universidade. Existia sempre uma reflexão política do Aristóteles, mas
mas não existia como matéria, como disciplina universitária. Nesse sentido, eu estou falando do começo da instituição de estudos federais, fica claro. Então, qual foi a função? A resposta é complicada. Eu acho que tem que ver com uma situação completamente nova na consequência das revoluções burguesas do século XVIII. As revoluções burguesas, como a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa, etc. Existia naquelas sociedades pós-revolucionárias, falo da Revolução Burguesa, uma nova situação social que nunca tinha existido. E aquela nova situação social, uma tensão, não estou falando tesão, estou falando tensão. Esta piada muito antiga, mas tudo isso é a viagem do Brasil. Uma tensão entre a vida prometida no novo Estado. Você é um cidadão, tem liberdade, tem igualdade, tem muitas coisas, e a realidade social naquela sociedade. No primeiro século XIX, a gente poderia documentar, existia uma crise. As pessoas achavam que eles, na realidade cotidiana, na realidade diária, não correspondiam à promessa do novo Estado de ser cidadãos. Eu acho que naquela situação, a literatura, não a crítica literária, a literatura assumia uma nova função. E aquela função era de mediatizar aquela tensão. A literatura, por compensação, muitas vezes a literatura oferecia ficcionalmente aquelas coisas prometidas, mas não realizadas na vida diária. Às vezes, com a mediatização, a literatura convencendo os leitores que a realidade, a diferença entre a vida prometida e a vida real não era tão grande. Então, isto, acompanhar aquela nova função da literatura, que nem os autores nem os leitores pensavam, mas no sentido de uma pedagogia da literatura, de assegurar a realização de aquela função, acho que foi a tarefa primária daquela nova disciplina, crítica literária nas universidades. E teve outra função, e aquela função foi de ilustrar, de concretizar a imagem normativa da sociedade, sob duas modalidades. Daquelas sociedades como a inglesa e a francesa, que tinha realizado uma revolução burguesa com sucesso, que tinha realizado uma nova sociedade, aquela imagem da sociedade ideal se ilustrava com conceitos generalizados. O fundador dos estudos literários na Inglaterra, um professor de segundo grau, que se chamava Matthew Arnold, falava para ilustrar o que tem que ser um novo mundo, todos os textos de todas as nações, de todos os tempos certos. Então foi uma ciência literária não nacionalizada nem histórica. Naquelas sociedades, naquelas nações como a Alemanha, como a Itália, como a Espanha, que não tinha tido uma revolução burguesa, a imagem ideal da sociedade era uma imagem projetada na Idade Média. E por isso os irmãos Grimm achavam que eles colecionavam as lendas da Idade Média, editavam os textos da Idade Média, eles teriam uma imagem da nação para o futuro. Isso explica porque as lendas dos irmãos Grimm, que vocês todos conhecem da sua juventude, basicamente eram o resultado de um trabalho antropológico histórico. Eles queriam reconstruir que era a identidade alemã ainda suprimida. Compreende bem? Então, obviamente, é interessante se reler as lendas, as lendas para as suas crianças. Isso é o primeiro resultado da disciplina da ciência, particularmente da ciência literária, são aquelas lendas. Interessante. Eles editavam epicamente medieval, mas sempre era do passado,
Porque aquela Alemanha, a Alemanha não existia ainda, aquela Alemanha não tinha ainda uma revolução burguesa. Então, a imagem ideal era por reconstrução literária no passado. Entendem bem? Nesse sentido, para abreviar, porque adoro esta história, que facilmente falo demais, neste sentido se pode falar do século feliz da crítica literária na Alemanha, na Itália, da história literária. O século feliz foi realmente o século XIX. O século XIX, onde a burguesia, a literatura, a música, a cultura tinha cada vez mais a função de uma religião. É quando aqueles que conhecem a história da ópera, por exemplo, das óperas do Richard Wagner, uma coisa intencionalmente quase religiosa. E se pode falar naquele contexto histórico onde a literatura, a música, a cultura, a arte teve aquele papel, aquela função quase religiosa, as disciplinas acadêmicas, crítica literária, musicologia, história de arte, era uma quase teologia para isso. Fica claro. E mientras funcionava como quase teologia, tudo estava muito bem, funcionava bem. O prestígio de um professor de literatura no século XIX era incrivelmente grande. Para dar só um exemplo, quando se fundou finalmente a Alemanha, interessante, a Alemanha se fundou, alguém sabe quando a Alemanha se fundou? Mais ou menos. Para aprender uma coisa importante, 1871, depois da Guerra Franco-Prussiana, quando ganhou. Então, quando a Alemanha se fundou, a Alemanha teve um imperador finalmente, como o Brasil já teve, então, mas quando a Alemanha se fundou, cada ano o imperador dava uma palestra para a nação no primeiro dia do ano. E depois de 5 anos, eles decidiu que um ano seria o imperador, outro ano um professor de literatura. Imagina, a importância da crítica literária, das ciências humanas foi muito grande. Até os anos 90 do século XIX. Nos anos 90, de repente, as pessoas, um exemplo seria o filósofo Friedrich Nietzsche, que era professor de literatura grega, as pessoas começaram a ter dúvidas sobre isso. E se perguntava, mas aquele horizonte normativo, aquela descrição normativa da sociedade, que é uma realidade, não. Por primeira vez, a gente se perguntava, mas que é o que chamamos de literatura? Antigamente não tinha tido um conceito para a disciplina. Qualquer coisa que funcionava naquela máquina teológica, quase teológica, ficava considerada literatura. E a gente se começava a perguntar perguntas como qual é a relação entre a história da literatura, a história da música, a história da filosofia, a história econômica, etc. Todas estas dúvidas ficaram concentradas em uma subdisciplina que não tinha existido durante todo o século XIX, aquela subdisciplina é a teoria literária. E a primeira teoria literária que tinha vontade de ser a teoria literária foi fundada na Rússia pré-revolucionária. Foi o Popoyat, em São Petersburgo. Não sei se conhece o nome de Roman Jakobson, por exemplo, Schloss, Tiniano, foi a primeira teoria literária. Agora, a minha hipótese sobre a teoria literária é a seguinte: a teoria literária está continuamente reflexionando perguntas e problemas que já são sintomas de crise da disciplina, da crítica literária. O que é a literatura? Se ele não sabe muito bem o que é a literatura. Imagina, a medicina não saber o que é o corpo humano, isso é um grande problema. A biologia não saber o que trata, a crítica literária tem aquele problema. Então, a minha tese é que a própria crise vai ser, durante o século XX, o tema central da crítica literária. A crítica literária tem sobrevivido, em parte, graças a fazer da sua própria crise o seu objeto de reflexão. Fica claro?
mas eu gostaria que vocês ficaram mais chocados. Acho que é bem chocante, né? A teoria literária como uma reflexão de crise, o novo centro da crítica literária, mas também vemos que todo o século XX foi um século de tentativas sempre novas de explicar a importância da crítica literária ou das ciências humanas em geral. Já existia uma dúvida básica. Por exemplo, tanto nos países fascistas, Alemanha, sobretudo, Itália, Hungria, etc., mas também nos países comunistas, União Soviética, Polônia, etc., as ciências humanas e a crítica literária funcionava mais ou menos no sentido do século XIX, tentando de ilustrar, graças à literatura, uma certa ideologia. Para dar o exemplo mais horroroso que conheço, existe um volume editado em 1943, um volume baixo o título sobre essência germânica em literatura e poesia. Um volume com contribuições de jornalistas bem importantes. Um volume imprimido por soldados da Alemanha nazi invadindo a União Soviética. O ponto era de provar a soberania racial germânica. Horrível, mas isso fazia a jornalística naquele momento. Já depois de 1945, graças a Deus não, mas se vai observando a história das ciências humanas, da crítica literária na segunda metade do século XX, e sempre a tentativa de justificar o que pode fazer, né? Por exemplo, a crítica de recepção. Agora, a gente vai se concentrar no leitor, para dizer que é importante para o leitor. Existe aquele neomarxismo dos finais dos anos 60, 70. Existe a desconstrução, que eu acho que já favorece um conceito que acho que é usado demais nas ciências humanas, de subversão. Eu acho que se fala de mais subversão, a gente na realidade não realmente tem o poder de subverter nada, mas sempre falamos como se a gente tiver um grande poder de subversão, e logo os estudos de identidade, etc., mas eu acho que desde finais do século XX, isso quer dizer já durante 20 anos, as ciências humanas e sobretudo a crítica literária já não têm produzido um novo padrão teórico. Quer dizer que está deixando, eu acho que a ideia de estar esses estudos de identidade que emergiu nos anos 80, 90, é o último padrão novo nas ciências humanas. Desde então, existe muito apesamento, mas existe um silêncio. Existe um silêncio, existe uma quietude teórica intelectual, que de novo me faz pensar se a gente não teria atingido o final de uma tradição que começou com uma função muito forte no primeiro século XIX, mas aquela função quase ideológica hoje não existe. Imagina o PT hoje convidando o professor de literatura a dar o discurso para a nação para o 1º de janeiro. Seria completamente impensável. Esta função já é completamente perdida. Como vai? Estão sobrevivendo? Sobrevivem, né? Agora durante a palestra. Eu já vi uma pessoa que conseguiu sair, é possível. Agora a terceira parte. Agora vamos falar do momento não das ciências humanas, mas da diversidade no contexto global. E quando estou falando global, estou excluindo países como a Coreia do Norte, Madagascar, mas basicamente eu acho que a cultura global é mais ou menos a cultura que vocês podem atingir facilmente hoje com comunicação eletrônica, uma definição prática e fácil. E claro que existe naquele mundo global diferenças, mas eu acho que se pode ver duas tendências na universidade hoje em dia são generalizadas. Em primeiro lugar, a universidade hoje em dia é muito mais aberta do século XIX. No século XIX,
porcentagem das pessoas de uma sociedade que participavam, que tinham o dinheiro e a qualificação de uma universidade, era muito debaixo de 1%. Hoje, globalmente, são ao redor de 30% e vai crescendo. Se vocês tiverem interesse na documentação da situação global da universidade hoje, o número da revista semanal em inglês Economist, esta semana, hoje, está dedicada a uma análise empírica muito bom, muito sóbria, da situação internacional global da universidade. Então, a universidade é muito aberta. A universidade hoje, basicamente, se compreende como uma instituição de transmissão de saber profissional. Transmissão de saber profissional. Nota ao pé da página, ao pé da palestra, muito complicado para as ciências humanas, porque a nossa formação profissional para nossos sucessores, para outros professores de ciências humanas, problemático. Segundo lugar, ao contrário do século XIX, do primeiro século XX, eu acho que a universidade hoje em dia claramente faz menos pesquisa do que costumava de fazer. Eu dizia que a tendência internacional é ter instituições de pesquisa já completamente distanciadas do ensino. Aquela fusão, aquela proximidade entre o ensino e pesquisa se faz cada vez menos. Também interessante sobre o Vale do Silício, por exemplo, que muita pesquisa hoje se faz nas corporações. Quer dizer, a universidade é menos uma instituição de pesquisa do que costumava ser. Bom, são duas tendências que vão internamente, né, para os argumentos que vão seguir. Mas, agora, eu recentemente fiz uma pesquisa que deu nome a esta palestra para o Ministério de Cultura na Suíça. A Suíça tem muito boas universidades. E a questão era basicamente onde estão as melhores universidades hoje em português. E o resultado, que eu vou dizer, é bastante interessante e foi bastante surpreendente para mim. Existem ao redor de 200 rankings mundiais da universidade. Todos têm diferentes metodologias. Esse vai comparando, os rankings sempre são diferentes nos seus resultados, mas eu estava comparando eletronicamente 20. E vai chegar a um grupo de 10 universidades que aparecem todos os rankings. Graças a Deus tem futuro aqui. Tá? São na Europa, Oxford e Cambridge, uma universidade na Suíça, talvez infelizmente, mas os 60% são universidades privadas americanas, os melhores do mundo. Mas quais são as características das melhores universidades do mundo? Interessante. Em primeiro lugar, são universidades que têm tido o privilégio de se desenvolver independentemente. Em alguns casos, porque são privados, em outros casos, como a Berkeley, que é estadual, porque tem tanto prestígio que nenhum ministro poderia ousar dizer você tem que fazer isso. O ministro inglês dizendo o reitor de Cambridge, ou de Oxford, o senhor tem que fazer isso, aquela coisa ou outra coisa, seria impensável, porque o prestígio é tão grande. É interessante, primeiramente. São, em segundo lugar, universidades cujos princípios e critérios de recrutamento, tanto de professores como de alunos, são completamente, exclusivamente completos. Sem intervenção estadual, sem intervenção de sindicatos, etc. Universidades que podem só recrutar os melhores alunos sem obrigação de ser muitos dos melhores professores. Outra coisa que acho interessante e mais surpreendente são todas as universidades que estão em campus. Não são universidades à distância, não tem nenhuma universidade à distância eletrônica que seja muito boa. São classicamente universidades que têm um campus, que têm um lugar de presença. E são também interessantes, normalmente, universidades que são em cidades pequenas. Eu dizia, as grandes cidades, estatisticamente, não são boas para universidades. Harvard, Cambridge, muito pequeno, Palo Alto, Stanford, mais pequeno, Yale, Princeton.
todas aquelas universidades muito boas são cidades muito pequenas. Cambridge tem menos de 100 mil habitantes. Oxford tem 80. Uma coisa surpreendente, mas eu acho interessante essas cidades pequenas que têm um campus, o centro da cidade é um campus. Mas finalmente a surpresa mais grande, eu fui muito surpreendente para mim, como espero vai ser para vocês, é o seguinte: nos últimos 20 anos, o tipo de universidade que tem subido mais rapidamente nos rankings mundiais são universidades técnicas e tecnológicas, com a condição de ter uma faculdade pequena, mas muito boa de ciências humanas. Universidades técnicas com faculdades pequenas, mas muito boas, de muita alta qualidade de ciências humanas. E tem muitas universidades técnicas, tecnológicas, antigamente importantes, que não têm ciências humanas. Elas não têm subido. Eu acho uma coisa completamente nova. Fico bastante orgulhoso daquele descobrimento. Ele explica, por exemplo, por que a melhor universidade da Europa continental é a Universidade Helvética Tecnológica, EHT. É interessante que veja no web, EHT de Zurich. Zurich é uma cidade pequena, tem apenas 300 mil habitantes, a metade do de fora. A universidade é relativamente pequena, muito boa tecnologicamente, mas que tem classicamente, já desde o século XIX, sempre uma faculdade pequena de ciências humanas. Eu acho isso sensacional, acho muito interessante. Então, mas por quê? Porque basicamente, quando você fala com a administração daquelas universidades, eles não sabem muito bem porque tem ciências humanas. Basicamente, uma tradição, elas são muito ricas, então não tiveram necessidade de fechar as ciências humanas. Então, eu falei com o reitor, se fala presidente nos Estados Unidos, de minha universidade. Stanford é basicamente uma universidade tecnológica que tem ciências humanas, eu acho muito boas, mas relativamente pequenas. Eu falei com o nosso presidente, que é um especialista na arquitetura de computadores, de produtor de chips. Mas possível porque mantém as ciências humanas. Ele disse uma pergunta interessante, eu acho muito bom, tipicamente californiano. As ciências humanas fazem o barulho intelectual da universidade. The intellectual noise of the university, the intellectual brain of the university. O barulho intelectual das universidades, então, diz, talvez se pode dizer que a universidade não consegue ser um lugar intelectual sem ciências humanas. Pode ser um lugar de transmissão de saber, mas não consegue ser um lugar intelectual sem ciências humanas. Isso não é muito preciso, mas acho interessante. Ele acha que a presença das ciências humanas na universidade é importante para ser um lugar intelectual, compreende? Mas o que quer dizer isso? Barulho intelectual das ciências humanas. Para já reconstruir o que poderia dizer, ele é um documento que acho super interessante, bem traduzido ao português, que são as notas do Wilhelm von Humboldt, o irmão do Alexander von Humboldt, não descobridor, mas aquele que fez a primeira descrição sistemática, antropológica, cultural da América do Sul. O irmão dele era filósofo de língua e durante um tempo ele era ministro de cultura na Prússia, no estado de Alemanha do Norte, da fundação de Alemanha. E ele, em 1809, fazia notas para uma fundação de uma universidade em Berlim. Hoje em dia é aquela universidade de Berlim. Então ele trata de descrever o que tem que ser uma universidade. E se lê este texto, é bem interessante, porque ele está dizendo para ter uma universidade você precisa, em primeiro lugar, vitalidade intelectual. Intelectualidade. Precisa, em segundo lugar, uma energia intelectual, vitalidade intelectual, energia intelectual. E precisa também uma ambição, vitalidade, energia, ambição intelectual, fazem a universidade um lugar intelectual. Então, ele se está perguntando, para isto existir, como se
pode conseguir. E é interessante tomar em conta que ele é o ministro. Ele diz, em primeiro lugar, seria uma coisa muito boa para a CAPES saber isso, o Ministério de Cultura no Brasil. Ele fala que o Estado tem a obrigação de subvencionar a universidade, mas não tem direito de intervir na ação da universidade. Porque desde o momento que o Estado vai intervir, a universidade já não é capaz de produzir saber novo. Se o Estado vai indicando o saber que ele quiser, então já não é saber novo, e a primeira tarefa da universidade absoluta é produção de saber novo. Ela até vai dizendo a transmissão do saber. Uma tarefa do segundo grau. A universidade não deve ser um lugar de transmissão de saber. Isto é fantástico, mais demais para hoje. Já não é possível, mas é interessante lembrar que ele fala, primeiramente, a universidade é um lugar de produção de saber novo, de inovação de saber. E o Estado tem a obrigação de subvencionar isto, de seu próprio interesse. Mas desde o momento que o Estado intervém, então aquele saber já não pode ser novo. Interessante. Em primeiro lugar, ele fala, então a universidade deve ter o direito de se desenvolver livremente. É aquela coisa que eu também observei. A Universidade Federal de Juiz de Fora deve ter o direito de ser diferente da UFMG. Deve ter o direito de ser diferente da Universidade Fluminense, etc. Cada universidade deve ter o direito de se desenvolver fases de ênfase, tudo isso segundo o seu lugar específico. Mas a coisa mais linda que fala no mundo anteriormente, uma documentação que era aquele texto, que são notas até a fundação da Universidade em Berlim, 1809, no domingo. Ele fala a coisa mais importante da universidade é o encontro entre aluno e professor. O encontro entre aluno e professor. Por quê? Porque ele diz aquele encontro entre o aluno e o professor é a origem da vitalidade, da energia, da força intelectual da universidade. Por quê?